Desde 2014 que enchemos cada vez mais o nosso saco do lixo. No ano passado, os portugueses produziram perto de 5 milhões de toneladas de resíduos. É quase 1,4 kg por habitante a cada dia, à volta de 500 kg por ano. Em 2018, apenas 40% do lixo que se pode reciclar entrou nos fluxos para reutilização e reciclagem. Até 2022, Portugal tem de chegar aos 50%. Nós, neste momento, estaremos, pelas nossas contas, nos 30 e poucos por cento. O Governo tem dito que andamos nos 40%, mas infelizmente não é verdade, porque há muito resíduo que está a ser colocado em aterro, resíduo orgânico, que o Ministério do Ambiente tem contabilizado como reciclado. Mesmo que sejam os 40%, é muito longe daquilo que é o objetivo para 2022. E 2022 é daqui por 3 anos, não é daqui por 10 anos. E, portanto, nós temos muito pouco tempo para mudar a nossa forma de gerir os resíduos, a nossa forma de sensibilizar e motivar os portugueses para potenciar a recolha seletiva, para conseguir cumprir a meta dos 50%. É um prazo muito curto, é um facto. Mas já temos sinais, já no primeiro semestre de 2019, que apontam para uma melhoria, por exemplo, nas retomas de recolha seletiva oriundas, da recolha seletiva de embalagens, por exemplo. Reduzir, reutilizar e só depois reciclar é o que defendem ambientalistas e o próprio governo. Mas a realidade é que Portugal abusa da deposição em aterro e quase 20% dos nossos resíduos acabam nas incineradoras. A população foi-se esquecendo de que tinha que separar os resíduos e foi desistindo dessa separação. E aquilo que nós verificamos hoje em dia é que apenas 16% dos resíduos que são produzidos em Portugal são encaminhados através da recolha seletiva, o que é uma quantidade muito pequena. Não vemos mudança significativa ou quase nenhuma na forma de fazer recolha seletiva em Portugal. Nós continuamos a apostar basicamente nos ecopontos, que já deram o que tinham a dar, não conseguem passar de um determinado patamar de recolha seletiva, nós temos que passar para recolhas mais intensas, recolhas de mais proximidade, ou seja, recolha porta a porta. É esse o motivo que nos leva à casa de Marlene Ramos, moradora do bairro Sul, na Póvoa de Varzim. Há pouco mais de um ano, recebeu estes contentores e arranjou para eles um cantinho no pátio. A família já separava o lixo e aceitou sem reservas a nova rotina. Em vez de ir com os sacos levar ao contentor, meto à porta, pronto. Tem um calendário, cada dia faz uma recolha de uma coisa diferente e é isso. E adaptou-se bem? Sim, sim, adaptei-me bem. Quando chove, como está lá fora, passa pela casa toda, os contentores estiverem molhados, molha tudo dentro de casa, pronto. É só o único estorvo que dá. A recolha seletiva porta a porta arrancou em 2 zonas piloto, abrangendo cerca de 2.000 habitações. Atualmente, já chega a 5.000. As famílias foram convidadas a dar abrigo a 4 contentores de 40 litros cada. Uma missão impossível para a vizinha Arminda Miranda, que vive numa casa com 30 metros quadrados. Disse, olha, só se foi em cima do telhado. 4 baldes daqueles neste espaço estão a ver. Seria difícil conviver com eles? Muito difícil. E o facto de ser um calendário, ter dias específicos para deitar o lixo? Ainda pior. Com a implementação da recolha seletiva porta a porta, a autarquia retirou os contentores e ecopontos das imediações. Arminda, que admite nunca ter separado o lixo, continua sem participar da reciclagem e com outra agravante. Tiraram fora, agora pego neles, pego no lixo que faço, levo aqui ao vizinho, que é a Vila do Conde, aos contentores de Vila do Conde. Nós não poderíamos ter 2 circuitos de recolha a funcionarem no mesmo espaço, nos mesmos dias. Portanto, porque isso seria um acréscimo enorme em termos financeiros também, de recursos. A Câmara da Póvoa concorda que o sistema tem de ser ajustado, mas sublinha que o nível de aceitação ultrapassa os 90%. A meta do município era chegar às 250 toneladas de resíduos recolhidos separadamente, mas no ano já atingiram as 315. O próximo passo é alargar o projeto a mais bairros e chegar aos prédios. No
fundo é aquilo que caracteriza toda a nossa marginal e onde não é execuível cada uma das frações colocar o seu contentor à porta. Isso era inviável. E, portanto, nós neste momento estamos a pensar e à procura de soluções no mercado que nos permitam ter soluções partilhadas, no fundo, contentores que sejam partilhados por todas estas frações, colocados na via pública, em áreas públicas, e que possam, de certa forma, ter o acesso controlado. Um problema que está bem resolvido para os moradores da Maia. O concelho fica na história por ser o primeiro da região a implementar este sistema de recolha há mais de 20 anos. Na década de 90, o município criou um regulamento que obriga a que todos os prédios passem a incluir uma casa para o lixo. Nós conseguimos um modelo, a meu ver, extremamente inteligente para que as pessoas que vivem nos prédios possam ter a comodidade de colocar os seus resíduos que produzem nesses compartimentos e esses compartimentos ter, digamos, os contentores devidamente segregados por tipo de resíduo. Hoje em dia, a recolha seletiva porta a porta abrange 90% do concelho. Com 137 mil habitantes e uma produção total de resíduos a rondar as 60 mil toneladas, a Maia alcançou em 2018 uma taxa de reciclagem de 40%. Hoje já somos o concelho que mais recicla e estamos bastante à frente de tudo o que é o resto do país. Portanto, nós hoje andamos numa taxa de reciclagem que é da ordem dos 40%. E com este incremento dos orgânicos, vamos dar um salto para os 50%. A separação seletiva dos resíduos orgânicos vai fazer parte da vida dos portugueses a partir de 2024, por imposição da União Europeia. A Maia já se antecipou e escolheu a freguesia de Águas Santas para arrancar com a separação dos restos de comida. É isso mesmo, estamos a falar de um 5º contentor. Sra. Maria, vai deitar o balde no outro lá fora, faz favor. Portanto, segundas e quintas, os orgânicos. Às terças, o cartão. Às quartas, os indiferenciados. E às sextas, os plásticos. E o vidro. É uma vez por mês. Até há bem pouco tempo, as cascas de laranja iam parar ao caixote do indiferenciado. Agora, na casa de José Ferreira, é tudo separado. As sobras alimentares representam cerca de 40% do nosso contentor doméstico e assumem um papel principal na mudança que está para acontecer na recolha e gestão de resíduos. Portugal é dos países da Europa que mais perdeu qualidade do solo nos últimos, matéria orgânica no solo, e portanto nós reciclarmos os resíduos orgânicos é fundamental. Por outro lado, colocá-los no aterro é péssimo, porque vai libertar gás metano que cria um efeito de estufa na atmosfera. Queimá-los também não faz sentido nenhum, porque eles têm muita água, não produzem quase nenhuma energia. Separar os biorresíduos representa ainda uma grande poupança, já que as autarquias só pagam pelo tratamento do lixo comum. Os municípios pagam à Lipor em função do peso dos resíduos que entregam na Lipor 2, lá embaixo a nossa central de valorização energética. E, portanto, este desvio é fundamental para que os municípios também possam equilibrar a sua fatura com a Lipor, dado que todo o resíduo que entra dentro destas instalações para valorização, nenhum município paga €1 que seja pela entrega desses resíduos. A Lipor é a empresa que gera os resíduos de 8 municípios do Grande Porto. No ano passado, este universo de 1 milhão de pessoas produziu quase 533 mil toneladas de lixo. A redução do resíduo indiferenciado, ou seja, aquilo que nós vulgarmente chamamos lixo, em cerca de 1% relativamente ao balanço, comparando outubro a outubro de 2018 para 2019. O reflexo disto é um aumento de cerca de 12% da recolha do resíduo para reciclagem e de um aumento de 6% na recolha dos biorresíduos. Em Gondomar está instalada a unidade de compostagem. É para lá que vão as sobras alimentares que são recolhidas das habitações, restaurantes e grandes produtores. Esta unidade tem uma capacidade instalada de 60 mil toneladas por ano,
nós já estamos quase a atingir a capacidade máxima da instalação e a produção anual é da ordem das 12 a 13 mil toneladas. A Central de Valorização Orgânica foi criada em 2005 e está equipada com 18 túneis que aceleram a compostagem. Em 28 dias, os resíduos biodegradáveis transformam-se em corretivo agrícola, que é depois comercializado pela Lipor. Ponho agora para ali. À escala doméstica, o processo de compostagem demora à volta de 6 meses. Basta ter uma horta e algum engenho. Quem fez aquilo é o meu marido. Aquilo é como as tábuas. A gente põe as tábuas, conforme ele vai subindo, a gente vai acrescentando as tábuas. Tenho um senhor que trabalha para nós e vem labrar o terreno e ele antes vem retirar o produto, espalha na terra e depois vem com a maquinazinha labrar e enterra e eu já não preciso de ter grandes adubos. A Câmara de Taboaço quis recuperar os hábitos de antigamente. Em articulação com as 12 juntas de freguesia, recebeu financiamento europeu para implementar um projeto de compostagem doméstica e comunitária. Este projeto surgiu pela necessidade de contribuirmos para a redução dos resíduos que chegam ao aterro sanitário. Nós, no ano 2017, produzimos cerca de 1.950 toneladas de resíduos e só 6% desses resíduos, cerca de 112 toneladas, é que foram para a reciclagem. É um valor muito baixo. Taboaço tem cerca de 6 mil habitantes, mais de 80% residem em moradias. Quem não tiver horta ou jardim, como é o caso de Teresa Aleixo, pode depositar os orgânicos num dos 250 compostores espalhados pelo concelho. Portanto, cascas de fruta, hortaliças, cascas de ovos, guardanapos, as chaquetas dos chás. O que é que acontecia a esse lixo anteriormente? O que é que fazia com esses resíduos? Ia para o lixo geral. O resíduo não é recolhido, portanto fica ali e de 4 a 6 meses forma-se um composto que será recolhido por uma equipa de operacionais, das juntas ou da Câmara, e esse composto é avaliado, poderá ter necessidade de maturação e a ideia do projeto seria comercializarmos o produto. No ano passado, a autarquia gastou 300 mil euros para recolher e tratar o lixo indiferenciado, um custo que até à data não é cobrado aos moradores de Taboaço, o que torna ainda mais relevante a redução da fatura. Nós, em termos de resíduos depositados em aterro, em comparação com o período homólogo de 2018, temos menos 6% de resíduos. É significativo para nós, porque nós temos uma captação muito baixa. Nós produzíamos cerca de 900 gramas por habitante por dia de resíduos. Neste momento estamos a cerca de 800 gramas por habitante por dia. É muito baixo e o desafio é maior ainda, porque nós produzimos muito pouco. Há municípios em que têm uma captação de 1,5 kg. As entidades que gerem os resíduos pagam uma taxa à Agência Portuguesa do Ambiente pela quantidade de lixo que depositam em aterro ou encaminham para incineração. Cada um de nós tem esse custo refletido na fatura da água. Se criarmos um sistema que existe em muitos países de pagar o lixo em função daquilo que não separamos, ou seja, se nós separarmos muito lixo, já não vamos ter de pagar muito vamos ter de pagar menos, é pagar em função da produção do lixo que não reciclamos, é evidente que o cidadão tem um incentivo económico. E é um incentivo económico que para todos nós é importante. O que nós verificamos é que é um sistema oneroso para já, tanto para fazer a adaptação dos contentores atuais da recolha porta a porta para a recolha peito. É um sistema que envolve um investimento e nem todas as autarquias estão disponíveis para fazer esse investimento. Na esfera da Lipor, a recolha seletiva porta a porta já arrancou em 6 de 8 municípios. Para além do objetivo de aumentar as taxas de reciclagem e de reduzir a contaminação dos materiais, há a ambição de implementar um sistema PAYT, do inglês Pay as you throw, ou seja, pagar pelo que se deita fora. Nós estamos nesta fase a monitorizar contentor a contentor, porque os nossos contentores que são distribuídos à porta das pessoas têm um identificador e esse identificador permite-nos saber quantas vezes aquela família pôs o contentor à recolha, o contentor indiferenciado, o contentor das embalagens, o contentor da matéria orgânica e, portanto, podermos definir um perfil
que nos permita fazer uma cobrança em função daquilo que é a contribuição de cada um para o sistema. Esta tarifa diferenciada vai ser testada na Maia em 2020 nas freguesias de Moreira e Vila Nova da Telha. Vamos continuar a ter a fatura da água e vamos emitir uma nova fatura até para as pessoas perceberem onde é que está, digamos, o benefício. Já em Aveiro, o desafio é demonstrar que o sistema Peite pode funcionar em zonas urbanas e densamente povoadas onde não existe a recolha seletiva porta a porta. Este projeto piloto, que recebeu um financiamento comunitário de 2,5 milhões de euros, arrancou com 26 contentores de acesso controlado. Cada pessoa tem o seu cartão e no fim do mês vai ser contabilizado quantas vezes é que cada indivíduo abriu o contentor e a fatura vai ser construída, vai ser cobrado apenas essas aberturas. Devido a questões técnicas relacionadas com a tampa dos equipamentos, há apenas um em fase de teste. A cada registro, o sistema assume sempre que o utilizador está a colocar o volume máximo, por exemplo, um saco de 40 litros. Como há uma limitação física do espaço, isto também vai induzir comportamentos diferentes nas pessoas. Vão passar a olhar para o lixo de uma maneira diferente, para os resíduos que produzem, vão ter mais consciência dessas quantidades e vão perceber que há um espaço limitado e que por isso se calhar é melhor separar as embalagens de papel, plástico, etc. e colocá-las no ecoponto. Os sistemas podem ser complexos, mas a conclusão é simples. Quanto mais os portugueses separarem, menos vão pagar. Depois de uma triagem fina, as embalagens, cartão e vidro que chegam à Alipor são vendidos à indústria recicladora. Mas no ano passado, apenas 12% dos resíduos tiveram esse destino. Com o aterro praticamente esgotado, cerca de 75% foram parar à unidade de queima. Retiramos o poder calorífico dos resíduos e produzimos energia elétrica. Produzimos cerca de 25 MWh de energia, que dá sensivelmente para abastecer de energia elétrica um município, como por exemplo o município de Matosinhos. A energia serve em primeiro lugar para alimentar esta central, situada na Maia. O excedente é depois vendido à rede elétrica nacional. Mas a União Europeia já deixou o aviso: não há mais dinheiro para financiar incineradoras. Queimar resíduos é uma forma de emitir CO2 para a atmosfera. Porquê? Por causa do plástico que está nos resíduos. O plástico, quando queimado, liberta CO2 fóssil, é como queimar petróleo. E isso não faz sentido nenhum. O plástico deve ser reciclado e não deve ser queimado. Obviamente que há interesses que as incineradoras continuem a funcionar, até porque elas precisam de uma quantidade média de resíduos diários para alimentar os fornos. Agora, nós não podemos aumentar a quantidade de resíduos que encaminhamos para a valorização. O nosso foco aqui está em reduzir os quantitativos que vão para aterro. E a redução que nós queremos alcançar desses quantitativos é por via da recolha seletiva, prevenção e reciclagem, não é pela via da valorização energética. É por isso que eu lhe estou a dizer, a valorização energética está no fim da cadeia. Dominada que está a teoria, Portugal tem muitas provas a dar, desde reduzir a deposição em aterro até alcançar, em 2030, uma taxa de reciclagem de 65%. Uma missão que é de todos.